Grêmio acerta com mais 2 reforços, Botafogo contrata o volante Gregory e o zagueiro Kaká pode pintar no Corinthians. Bora conferir mais um super giro de notícias do mercadão da bola do futebol brasileiro e internacional. O Grêmio anunciou a contratação do lateral esquerdo Mike, de 24 anos, que estava no Guarani. O jogador chega em definitivo com o contrato até o fim de 2026. Em 2024, Mike tem 5 jogos, marcou um gol e deu uma assistência, todos pelo Campeonato Paulista. Mike foi revelado pelo América de Natal e teve passagens pelo Bahia, Joinville e Retrô. Pelo Guarani desde 2022, ele soma 4 assistências e um gol em um pouco mais de 50 jogos. Após o início no banco de reservas, o lateral se consolidou como titular no ano seguinte. Foram 40 jogos pelo Guarani em 2023, colaborando com 3 assistências para gols. O Grêmio também está fechando a contratação do atacante Christian Pavão, do Atlético Mineiro. O clube gaúcho avançou nas negociações com o Galo e está próximo de selar a compra do argentino. Pavão tem contrato com o Atlético Mineiro até junho de 2025 e o novo vínculo com o Grêmio será assinado até dezembro de 2026. O atacante foi contratado pelo Atlético em 2022 após o fim do contrato com o Boca Juniors. Pelo Galo, o atacante disputou 72 jogos e marcou 5 gols. Ele distribuiu 11 assistências na última temporada e foi o líder do elenco no quesito. O Corinthians está tentando a contratação do zagueiro Kaká, de 24 anos, que está no Atlético Paranaense e pertence ao Tokushima Vortis do Japão. A diretoria do clube paulista tenta o empréstimo do zagueiro com opção de compra com valor pré-estabelecido. O prazo para inscrições da primeira fase do Campeonato Paulista se encerra nesta sexta-feira. Porém, a janela de transferências do Brasil fica aberta até 7 de março e o Corinthians poderá fazer alterações na lista do estadual caso avance ao mata-mata. Titular do Atlético em 2023, Kaká vem treinando em separado desde o início deste ano. Isso porque o clube será obrigado a exercer a compra dele por 3,5 milhões de dólares, cerca de 17,4 milhões de reais, caso o jogador faça 30 partidas. E de acordo com o atacante Ángel Romero, o Corinthians está interessado em trazer o seu irmão gêmeo Oscar Romero para o clube. O meio-campista de 31 anos ficou disponível após sua saída do Pendispor da Turquia no mês passado. Oscar Romero, que já atuou ao lado de Ángel na seleção paraguaia e no San Lorenzo da Argentina, é um jogador experiente que poderia agregar valor ao elenco do Corinthians. No entanto, Ángel Romero também destacou os desafios envolvidos na negociação, como as restrições de estrangeiros na equipe. Atualmente, o Corinthians conta com 6 jogadores não brasileiros e a decisão final está nas mãos do clube. Esta não é a primeira vez que Oscar Romero desperta interesse do Corinthians, mas negociações anteriores foram impedidas devido ao alto salário do jogador. Agora, com Oscar livre no mercado, a possibilidade de vê-lo vestindo a camisa do Timão está novamente em discussão. Por outro lado, o Corinthians encaminhou a contratação do ponta Pedro Henrique do Internacional. A diretoria do Timão topou pagar ao Inter 1,2 milhão de dólares, cerca de 6 milhões de reais, para adquirir o atacante. O contrato está sendo costurado com duração de 2 anos. A cúpula alvinegra identificou uma carência no setor da ponta e viu o atleta de 33 anos como uma oportunidade de mercado. O jogador perdeu prestígio com Koudé no Internacional e estava negociando com o Vasco, mas as tratativas emperraram. Após longo período na Europa, Pedro Henrique retornou ao Brasil em 2022 para vestir as cores do Colorado. Ao todo, o atleta soma 90 jogos, 21 gols e 7 assistências pela equipe do Sul. Falando em Inter, o Colorado encaminhou a contratação do atacante Wesley do Cruzeiro. O jogador embarcou em Porto Alegre nesta quinta-feira para realizar exames médicos e ser anunciado pelo clube gaúcho. O atacante teve 50% dos direitos adquiridos pelo Colorado junto ao Cruzeiro e assinará contrato por 4 anos. A outra metade permanece com o Palmeiras. No Beira-Rio, Wesley busca recuperar o prestígio do período de Verdão, quando participou das conquistas de 2 Libertadores, um Brasileirão, uma Copa do Brasil, uma Recopa e 2 Paulistões. No ano passado, o atacante disputou 42 partidas pelo Cruzeiro, marcou 4 gols e deu 2 assistências. O Botafogo encaminhou a contratação do volante Gregory do Inter Miami. O nome do jogador, inclusive, já vai ser colocado na pré-lista da Libertadores. A operação girou em torno de 2,5 milhões de euros, 13,4 milhões de reais na cotação atual. A negociação foi tocada diretamente por Paulo Pitombeira e Leandro Rodrigues, empresários do jogador. John Textor tem ótima relação com os proprietários do Inter Miami, o que facilitou o negócio. Gregory ganhou notoriedade no futebol nacional atuando no Bahia entre 2018 e 2020. O clube baiano, inclusive, tentava sua contratação para 2024. O atleta de 29 anos só fez 5 jogos em 2023 por causa de uma lesão no pé sofrida em março.
O Botafogo também realizou uma sondagem pelo argentino Thiago Almada, de 22 anos, que atua pelo Atlanta United dos Estados Unidos. Os valores envolvidos na negociação entre salários e gastos com transferência, no entanto, foram considerados altos pelo alvinegro e a situação não avançou. Thiago Almada foi destaque da Argentina na disputa do pré-olímpico que terminou no último fim de semana na Venezuela, com 5 gols e 2 assistências em 7 jogos. O meia, revelado pelo Vélez, tem contrato com o Atlanta United até o fim de 2025. O Criciúma está próximo de fazer uma contratação surpreendente para a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro. Trata-se do meio-atacante Yannick Bolasie, de 34 anos, que está atualmente sem clube. Bolasie é nascido na França, mas atua pela seleção da República Democrática do Congo e estava livre no mercado desde o final de janeiro, quando rescindiu seu contrato com o Swansea, que disputa a segunda divisão do campeonato inglês. O Criciúma teria acertado um pré-contrato com o experiente jogador, que chegará nos próximos dias para realizar exames médicos e assinar contrato em definitivo. Em sua carreira, ele defendeu clubes importantes como Everton, Aston Villa, Sport e Anderlecht da Bélgica. O Red Bull Bragantino está negociando a contratação do atacante Christian Barletta, do Ceará. O jogador teve uma liberação judicial para deixar o Vozão e o Massa Bruta pode ser o destino do atacante. Na última semana, a Barletta conseguiu na Justiça do Trabalho a liberação para assinar com outra equipe enquanto trava uma batalha judicial com o Ceará. O atacante já estava no radar do Massa Bruta há algum tempo, desde quando foi negociado com o Corinthians em 2023. Christian Barletta foi revelado pelo Joinville e tem passagens por Bahia, São Bernardo, Chapecoense, Corinthians e Ceará. Em 2023 fez apenas 11 jogos pelo Vozão e marcou 3 gols. O Fluminense anunciou nesta quinta-feira a contratação do atacante Marquinhos. O jogador assinou contrato de empréstimo de 1 ano junto ao Arsenal da Inglaterra. Marquinhos foi revelado pelo São Paulo e chega para ser mais uma opção de Fernando Diniz no setor ofensivo. Após a disputa do pré-olímpico, em que participou de 6 jogos, o atacante retornou à Europa para resolver assuntos burocráticos, mas já desembarcou no Brasil. O tricolor pagará uma compensação financeira ao Arsenal pelo empréstimo. O clube inglês não se opôs a emprestar Marquinhos, tendo em vista que o jogador não seria utilizado pelos ingleses nesta temporada. O Palmeiras tenta viabilizar a contratação do meio-atacante Maurício do Internacional. De acordo com informações da ESPN, o Verdão estaria disposto a pagar cerca de 7 milhões de euros, 37 milhões de reais, pelos 50% que o Colorado tem do atleta. O Internacional aguarda uma proposta na casa dos 8 milhões de euros, 42,8 milhões de reais, para topar um acordo. Ainda segundo a ESPN, o Palmeiras pode envolver jogadores para tentar viabilizar a negociação com o Colorado. Breno Lopes, atacante que esteve próximo de ir ao Vasco, pode ser envolvido na transferência. A pedido do técnico Abel Ferreira, o Alviverde tem neste momento o jovem do Internacional como plano A para o comando de ataque, uma vez que entende que o atacante pode realizar mais de uma função em campo, podendo ser inclusive um substituto de Rafael Veiga para quando o meia não estiver à disposição da comissão técnica. O Vasco da Gama emprestou o zagueiro Manuel Capasso para o Olímpia do Paraguai. O argentino perdeu espaço no elenco e não vinha sendo relacionado pela comissão técnica para as partidas. Contratado no ano passado após longa novela com o Atlético Tucumã, Capasso custou 1,5 milhão de dólares ao Vasco por 50% dos direitos econômicos do jogador. No entanto, o atleta não se firmou no ano passado, conviveu com lesões e perdeu espaço em 2024 após as chegadas de reforços. O jogador não viajou para a pré-temporada com a equipe principal para o Uruguai e foi relacionado nas 2 primeiras partidas do Carioca. O Atlético Paranaense acertou a ida do atacante Matheus Babi para o Peñarol com contrato de empréstimo com os uruguaios válido por uma temporada. Aos 26 anos, ele chega ao Aurinegro para ser um dos reforços para a disputa da Libertadores deste ano. Ele será treinado por Diego Aguirre, ex-Atlético Mineiro, São Paulo Internacional e Santos. Nessa temporada, ele entrou em campo apenas uma vez, atuando por 19 minutos durante o Campeonato Paranaense. Matheus Babi surgiu muito bem no Macaé e acabou emprestado ao Botafogo, onde também conseguiu certo destaque. Depois foi comprado pelo Atlético Paranaense, mas não conseguiu repetir o mesmo sucesso. Então, rapaziada, isso aí foi o super giro do Mercadão da Bola de hoje. Deixe nos comentários suas opiniões, que é muito importante. E não se esqueça de deixar o seu like também, seguir as redes sociais do canal, os links estarão na descrição. E se não for inscrito aí, se inscreve e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Esse vai ficando por aqui, valeu e até o próximo!